O tema hoje é juros para o laboratório de desenvolvimento da consciência humana. Entenda uma coisa, todo organismo ele precisa de certos parâmetros para funcionar. Por exemplo, o organismo humano ele precisa de um pH 7, então nem ácido nem básico. O pH correto do ser humano é 7, o pH neutro do ser humano é 7. Igualmente, o capitalismo, pensado como um organismo, ele precisa de parâmetros. E qual que é o pH ideal para o capitalismo? Juros zero. Entende? Então a funcionalidade do capitalismo ela vai ocorrer de maneira pungente quando o juros for zero. A partir do momento que você impõe juros ao capitalismo, você desfuncionaliza ele. Por exemplo, um organismo, um ser humano com o pH acidificado, levemente acidificado, já propicia a formação de câncer, já propicia a disfuncionalidade do organismo do ser humano. Então é nesse sentido, fazendo essa comparação de pH humano e pH do capitalismo, o pH ideal do capitalismo é juros zero. Veja, entenda. Primeira coisa, as atividades produtivas do capitalismo geram um retorno financeiro que não superam 2% ao ano. Então, se você coloca um juros acima de 2% ao ano, você vai matar o capitalismo. Vai aniquilar o capitalismo. É isso que está ocorrendo no Brasil, está ocorrendo nos Estados Unidos, por exemplo. Está ocorrendo a morte do capitalismo via juros. Entenda que o capitalismo é uma maneira de acúmulo de riqueza que é proveniente da riqueza alheia. Então você gera riqueza nas outras pessoas para poder enriquecer, que é diferente, por exemplo, da cobrança de juros. O que cobrança de juros gera de riqueza nos outros? Nada, gera miséria. Então nós estamos retrocedendo a tempos, por exemplo, Revolução Francesa, em que o acúmulo de riqueza era relacionado à pobreza, à miséria das outras pessoas. E é isso que o juro faz. O juros, ele é um acúmulo de riqueza relacionado à miséria das outras pessoas, à falência das outras pessoas. Vamos entender o capitalismo. O capitalismo, você tem que produzir, você tem que fazer produtos e vender esses produtos para ganhar dinheiro em cima desses produtos. E para fabricar esses produtos, você precisa contratar pessoas, você precisa gerar um ecossistema complexo de distribuição de renda. Karl Marx tinha essa teoria, em que ele usaria o capitalismo para caminhar para o comunismo, onde, por incrível que pareça, onde o sistema mais se afeiçoou ao modelo de Marx. Os Estados Unidos, de 1945 até 1970. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve o Tratado de Bretton Woods, ou o Acordo de Bretton Woods, o juros foi zerado, porque logicamente, quem gerou todo o problema na Alemanha até 1923, que deu ênfase e estímulo ao nazismo, foi a cobrança de juros. Os judeus foram perseguidos na Alemanha nazista porque foram apontados como eles os causadores da escravidão do povo alemão por cobrança de juros. É justo, é injusto? Isso é um outro tema. O que eu estou discutindo aqui é a perversidade dos juros e o que causa na sociedade brasileira em questão e na sociedade ocidental. Porque veja que curioso, fazendo uma parte, na China, o sistema financeiro chinês funciona no interesse da financiarização para baratear o crédito. Então, por exemplo, o chinês ele pega $1.000 no mundo, promete pagar 3% de juros para esse $1.000, aí ele internaliza esse $1.000, faz a financiarização, ou seja, a multiplicação desse dinheiro, e aí ele faz 9 empréstimos de $1.000 dentro da China para o empresário chinês a 0,5% ao ano. E é por isso que até 2030, a China vai produzir 50% de tudo que é produzido no mundo. Por quê? Porque o sistema financeiro chinês é voltado à funcionalidade do capitalismo. Veja, o juros ideal para o capitalismo é zero.
Veja que a empresa, por exemplo, quando tem capital próprio, ela não cobra juros de si mesmo. Aquele dinheiro, quando a empresa tem o capital próprio, ela se desenvolve muito melhor, de maneira muito saudável. E as empresas que sobrevivem no Brasil, elas sobrevivem no Brasil, nos Estados Unidos, as indústrias sobrevivem com capital próprio. Porque se precisar tomar dinheiro no mercado, acima de 2% ao ano, vai pegar um dinheiro para morrer. Veja que na China, nesse exemplo da China que eu dei, mesmo o juros sendo 0,5%, significa 25% do lucro líquido do empresário produtivo. Isso se der tudo certo, tá? Vamos pegar aqui um exemplo no Brasil. Um exemplo objetivo. Vou dar 2 exemplos objetivos. Os supermercados Pão de Açúcar. Tá certo? Que é uma alavanca da economia. Supermercados é uma alavanca da economia. É uma responsabilidade gigantesca, uma operação gigantesca. Supermercados Pão de Açúcar, no melhor ano de sua vida, deu um retorno financeiro de 1,87% ao ano. Vamos pegar outro exemplo. Supermercados Açaí. Supermercados Açaí em 2025 girou 20 bilhões de reais e teve um lucro líquido aí aproximado de 70 milhões, estou arredondando para cima, que não dá nem 6% de lucro líquido ao ano. Entende como a atividade empresarial produtiva, ela não pode pagar juros? Então veja, se você enfia um juros de 1% no açaí, você matou o açaí. Você aniquilou completamente a possibilidade do açaí ganhar dinheiro. Entende? Então o ideal, o correto, é juro zero. Quem pratica juro zero? Por exemplo, a Suíça. Não é curioso? O país mais bancarizado do mundo, o juros lá é zero, é lógico, porque eles querem a funcionalidade do capitalismo, a funcionalidade vigorosa do capitalismo. Você quer estragar o capitalismo, é só cobrar juros superior a 2%. Então é isso, pessoal. Vamos fazer essa relação com o corpo humano. O pH neutro do corpo humano é 7. E o pH neutro do capitalismo é juro zero. Esse é o pH neutro do capitalismo. O capitalismo funciona com excelência quando o juros é zero. Esse é o ponto fundamental que eu quero aqui que vocês reflitam a esse respeito. Porque no Brasil nós temos um juros de 15% ao ano, não é sem querer, não é por mercado, é de propósito para estragar o nosso país. Por quê? Porque nós temos absolutamente tudo para dar certo. Em primeiro lugar, nós temos 75 milhões de empreendedores ávidos justamente por essa funcionalidade. Se o pH do capitalismo é funcional e chega a juros zero, o Brasil decola e passa todos os países. A gente em 15 anos passa a China, passa os Estados Unidos, passa absolutamente todos os países. E por falar em Estados Unidos, para se ter ideia, os juros nos Estados Unidos a 3,5% ao ano já gera disfuncionalidade empresarial visível. Veja que praticamente 60% da economia norte-americana de 1945 até 1970, 60% da economia era alicerçada na produtividade. O que é produtividade? Extrativismo, agricultura, indústria e comércio de bens de consumo. Então as coisas eram produzidas nos Estados Unidos, os produtos norte-americanos eram de qualidades e eram vendidos para o mundo inteiro. Os Estados Unidos exportavam carros, exportavam roupa, exportavam tudo. Não só exportavam juros, como é hoje em dia. Por exemplo, aqui no Brasil, o que o brasileiro mais consome? Juros. 400% de juros no rotativo do cartão de crédito Visa e Mastercard. E mesmo assim, com esse juros exorbitante de 400%, o que gera de emprego nos Estados Unidos esses juros? Nada. Nada, não gera nada, porque não tem que produzir nada. Entende que não há distribuição, mesmo a empresa Visa e Mastercard vindo aqui cobrar 400% de juros, completamente mortífero. Mesmo esse dinheiro roubado sendo levado para os Estados Unidos, essa pilhagem sendo levada para os Estados Unidos, não gera distribuição de renda nos Estados Unidos. Não gera nada, não gera um emprego, porque não tem que produzir nada, é um dinheiro roubado. Isso dito pela Bíblia, pelo Alcorão, pela Torá. Todo judeu sabe. Todo judeu sabe, ele não pode negar que juros é escravidão espiritual do próximo. O judeu, talvez você não saiba disso, mas o judeu é proibido de cobrar juros um do outro justamente por isso. Porque é chamada a maldição da usura.
que é escravizar o outro. É tão grave isso que o judeu pode ser expulso da comunidade dele se ele cobrar juros do irmão dele, porque, né, em tese, Deus não foi lá no Egito, matou criancinha, jogou as 7 pragas do Egito, acabou com o povo egípcio para poder liberar o povo hebreu, e aí depois o povo hebreu um fica escravizando o outro com cobrança de juros. Então veja, não só na parte lógica do capitalismo, então pela lógica do capitalismo, o pH correto é juros zero, não só pela lógica do capitalismo, mas por uma lógica espiritual, os juros, ele é disfuncional, ele causa problemas graves na sociedade. E é por isso que lá na Suíça, o país mais bancarizado do mundo, os juros é zero. Porque eles não querem problemas sociais. Olha que fantástica que é a sociedade suíça, olha que mágico que é viver na Suíça, porque lá não tem juros. Todos os países que estão se desenvolvendo com um grande poder de desenvolvimento social, inclusive, o pacto social está sendo reestruturado para pessoas organizadas e respeitosas, os juros é perto de zero. A China, os juros é 0,5%. Qualquer empresário, qualquer um que se meta a ser empresário lá na China, vai poder usar um juros de 0,5% com carência, às vezes, de 3 anos. E na Suíça, melhor ainda, porque os juros é zero. Aí o cara vai ter aquele dinheiro para, sei lá, abrir um restaurante, que é uma mini indústria, vai abrir um restaurante, tem 3 anos de carência, aí depois de 3 anos o banco vai querer saber como ganhar junto com o lucro, porque o propósito, minha gente, de uma sociedade saudável é você ganhar junto com o lucro das outras pessoas e não ganhar com o prejuízo das pessoas, não ganhar com a falência das pessoas, como é feito aqui no Brasil. Juros de 400% no cartão de crédito é para falir as pessoas, não é para ajudar, é para destruir. Eles não deixam dúvida, sabe? Poderia ser um juro assim de 15% ao ano para a gente ficar em dúvida. Será que eles querem ajudar? Será que eles querem destruir? Não. É um juro de 400% é para não deixar dúvida. Viemos para detonar vocês, viemos para destruir a vida de vocês. E é isso que está acontecendo aqui no Brasil. É lógico que se isso for feito, por exemplo, na sociedade norte-americana, se eles passarem de um juros de 3,5% para um juros de 400% na sociedade americana, lá tem 9 armas para cada norte-americano. Os banqueiros morrem. É isso que acontece. Os banqueiros vão ser decapitados em praça pública. Aqui a gente está numa condição de desamparo aprendido. Nós estamos entorpecidos pela modificação do nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico foi todo alterado, então 800 mil leis infraconstitucionais, 2,5 milhões de normas, para causar problemas sociais graves aqui no Brasil e para deixar a gente totalmente entorpecido pela impunidade. A impunidade gera o desamparo aprendido e a impunidade também é gerada pela malversação da advocacia. São ciclos viciosos aqui no Brasil que toda a origem, entenda, está no pH do dinheiro, está no pH do capitalismo. O pH do capitalismo ideal para que ele se desenvolva é zero. Então, quando nós temos um pH de 15 no dinheiro, 15% no dinheiro, né? Acho que é 14 agora, diminuiu um pouquinho, a disfuncionalidade é certa no capitalismo. E é por isso que o brasileiro tem a sua economia alicerçada na indústria em apenas 6%. Enquanto a China, a indústria alicerça 40% da economia chinesa. E nos Estados Unidos, alicerça apenas 10% da economia norte-americana. E no passado, de 1945 até 1970, essa força empresarial produtiva era de 60% na economia norte-americana. Entendeu, minha gente? Parece uma coisa muito simples, os juros, mas não, é a raiz de todos os problemas aqui no nosso país e nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos está sendo destruído por um juros de 3,5%. Imagina a gente aqui com juros que na tabela é 15% e na prática é 400% ao ano para, por exemplo, quem perdeu o emprego e cai no rotativo do cartão de crédito. Espero ter ajudado vocês a refletir e até uma próxima. Muito obrigado.